aí, cara, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Mais um dia de muita confusão. Gente do céu, o Brasil não para, nós também não. Dividiu o vídeo em 4 partes e ontem o Lula fugiu de jornalistas ao ser questionado sobre Maduro. Mas antes da gente falar sobre isso, ainda no primeiro tema, quero abrir o vídeo com as notícias rápidas sobre o Twitter, Elon Musk, possível volta, um breve comentário que eu acho que é relevante fazer e inclusive pegar um gancho e um comentário da esquerda. Aí sim, já falar do Lula, vamos falar da Marina, vamos falar da autoridade climática com poder de polícia. Vamos falar da nova Constituição da ONU que o Lula quer emplacar e ver quem colocou essa ideia na cabeça do Lula, porque ele não pensou nisso sozinho, e eu vou provar isso para vocês. E aí nesse tema, eu ainda quero falar com vocês sobre uma movimentação internacional atacando um ministro do Supremo, um absurdo aí, os zongueiros. E eu quero falar sobre isso, para falar sobre um livro que vai ser publicado, falando o que a turminha de esquerda fez contra Bolsonaro, para a gente puxar umas coisinhas que ocorreram no passado, que eu acho que tudo se conecta. Uma história aí que ontem teve um cara que assumiu o seu erro na entrevista pro Leandro Demore. Aí depois, eu até já peço desculpa, vamos falar de eleição, né? Tem que falar de eleição, tem umas coisinhas que rolaram. Vamos passar, o primeiro tema é a parte maior do vídeo de hoje. A gente vai falar, espero que rápido, de eleição. São as coisinhas que eu acho que vale a pena pincelar, pra gente entrar naqueles assuntos que mostram porque o Brasil segue amarrado sem sair do lugar. Mais notícias envolvendo questões da economia, bet, aposta, muita confusão. E no final ainda tem tempo de a gente conversar sobre alguns aliados do Dilma. E tem uma história aí que hoje a gente não deve falar, porque nem tá aqui no vídeo, mas envolve os aliados do Dilma, campeões nacionais, que eu tô lendo, tô tentando ainda entender o tamanho da complexidade do litígio. Mas vamos lá. Polícia Federal diz ao Supremo que investigados usaram o Twitter durante o bloqueio. Já começaram, né, a fazer as suas listas para apresentar aí para o ministro para ver se as pessoas serão multadas ou não. Aí a CNN está aqui falando, né, que a PF viu nesta quarta um relatório preliminar ao Supremo em resposta à determinação do ministro e pediu diferentes órgãos públicos uma série de informações relacionadas ao Twitter. O documento aponta que investigados pela Justiça Brasileira utilizaram a plataforma durante o bloqueio. O senador Marcos Duval e o blogueiro Alan dos Santos são citados neste relatório, de acordo com fontes da investigação. No primeiro momento eu fiquei até me questionando o nome do Alan nessa matéria, porque assim, beleza, Marcos Duval, a gente sabe que ele está no Brasil. Sabe que ele estava na investigação, então vamos pegar o Marcos Duval, que já está na confusão e está no Brasil. Então, se ele usou o Twitter, está provado que ele realmente está envolvido em confusão. Vamos botar assim. Aí o Alan fiquei pensando. E aí eu lembrei que uma das ordens que foi exigida, né, por parte do Twitter, o cumprimento, era o bloqueio de alguns perfis em específico. Um deles é exatamente do Alan dos Santos. Então, acho que ele entra aí não pela questão da multa, porque não está no Brasil, não faria sentido, mas para falar o seguinte, olha só, tá vendo que o Twitter descumpriu a legislação brasileira, descumpriu ordens judiciais do Brasil, que a gente tinha dito que esses perfis tinham que estar bloqueados. O Twitter não só não bloqueou, como ainda deixou os perfis utilizarem. Mas enfim, né? Confusão. Polícia e Anatel entregam ao Supremo relatório sobre o uso do Twitter após bloqueio da rede social. Vou ter colocado isso aqui primeiro. Aí tá ali. Ela trabalha nessa lista desde a semana passada e focou nas manifestações no Twitter que poderiam ter reflexo na seara criminal. Quer dizer, em que houvesse indícios de cometimento de crime, como apontou o Gonê. Eu fico perguntando, né, o que seria isso? Tá aqui uma coisa que eu não quero saber a resposta, mas a gente vai acabar sabendo semana que vem e a gente vai comentar, né? Que Deus toque o coração dos envolvidos e pensem na paz nacional, que eu acho que isso não vai rolar, mas tudo bem. Avançando aqui, rapidinho antes que tenho que falar sobre o Twitter, só isso outra coisa. Segundo a turma do Infamani, que tá postando, na verdade, uma nota da Reuters, Twitter deve pedir liberação do serviço até segunda-feira. Deve ficar para semana que vem. Semana que vem deve voltar. Semana que vem já é semana pré-eleição, né? Sem ser esse domingo é o próximo. Então, basicamente, deve voltar aí nos 45 do segundo tempo, né? Antes do jogo terminar. Mas tá ali.
Pedir até a próxima segunda que o serviço seja restabelecido no Brasil de acordo com 2 pessoas com conhecimento da situação. E antes de comentar sobre a volta do Twitter, na verdade, antes de comentar sobre esse período sem o Twitter, olha essa senhorita aqui. É uma influenciadora da esquerda, Suavemente, se não me engano o nome que ela usa na rede social. Mas enfim, uma pessoa conhecidinha, tem canal grande, sabe, umas centenas de milhares de seguidores. Antes do Twitter cair, eu critiquei o ministro por proibir o VPN e uma galera de esquerda veio me criticar. Fiquei pensando, por que a esquerda virou cadela do sistema e deixou a direita roubar o discurso antissistema e se dar bem posando de rebelde? E aí o Esquerdo Net pergunta, né, por que será? A esquerda hoje não é a mesma esquerda de 10 anos atrás, que não é a mesma esquerda de 30 anos atrás, que não é a mesma esquerda de 50 anos atrás. Os movimentos políticos, conforme os anos vão passando, eles vão se atualizando, até porque o mundo muda, as pautas são outras, as demandas são outras. Há 100 anos atrás não tinha energia elétrica, então o pessoal estava preocupado em ter eletricidade. Hoje em dia é meio que uma coisa básica. Também que tem coisa básica como esgoto, que tem muita gente que ainda não tem. Mas enfim, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. O fim do Twitter, esse período, não, o fim não, né? Esse período sem o Twitter, ele levou a um fenômeno em ambas grandes bolhas que existem no Brasil. A grande bolha da direita e a grande bolha da esquerda. Que dentro dessa bolha, da grande bolha, você tem bolhas menores. Isso daqui é um claro comentário, né, que foi feito no Blue Sky, que mostra exatamente essa discordância, essas dissidências internas. É tipo o que eu trago para vocês. Tem um tempo que a gente não traz, porque o pessoal sumiu do Twitter. Mas os comentários que eu trazia, sei lá, de um Danilo Thomas da vida, um David Decache, o Rui Costa Pimenta, um Pepe Escobar, um Gustavo Castanhon, um Tatu no Toco, o pessoal que tá ali, meio que mais, né, pelo menos, tá ali numa bolha mais da esquerda, eu acho que eles não vão discordar disso, mas que tem um pensamento que às vezes vai em uma linha contrária ao Brasil 247, a revista Fórum, o próprio Lula. Em muitos momentos as ideias se chocam. Com esse período, né, sem Twitter, o que foi que aconteceu que eu venho observando? A esquerda foi pro Blue Sky. E lá, obviamente, você vai ter um despontamento, no sentido assim, que vai deslanchar. Pessoas que, no momento atual, estão mais engajadas. No momento atual, quais são as linhas que têm mais engajamento? Essa linha esquerda, liberal, progressista, woke, globalista. Então, o perfil do Felipe Neto, os perfis aí da turminha da lacração, os blogs da esquerda que ainda tá lá. Então, vai levando uma direção. As outras pessoas, como não tem tanto engajamento, às vezes tá meio cansado, tá puta da vida, vai ali, sabe, às vezes não consegue, não tem muita voz. E o que é que você acaba vendo? O Blue Sky se tornou uma rede de uma ressonância altíssima. Uma ressonância altíssima, 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 altíssima. Todo mundo lá, basicamente, canta e dança a mesma música. Veja como nos últimos dias, puxando até pra direita, a quantidade de comentários, de posts, onde a galera pegava coisas como essa, né? E trazia e fala, olha essa hipocrisia dessa pessoa da esquerda. Olha o que ele está falando. Veja não sei quem passando vergonha. Veja não sei quem fazendo isso. Veja como diminuiu. Porque esse diálogo entre dois mundos diferentes, basicamente ele foi rompido. A única forma de você saber o que a esquerda está falando é você acessando o Blue Sky. E para saber o que a direita está falando, você tinha que acessar o Twitter, que está proibido. Então você teve esses dois fenômenos. E o que acabou fazendo o quê? Que você meio que cristalizasse uma determinada opinião. E realmente a caixa de ressonância é tão grande porque todos os comentários que a pessoa lê, todos, quase sem exceção, em torno de um único tema, e quase todo mundo está concordando. Está acontecendo na esquerda, está acontecendo na direita. Quem aí está, não sei, ganhando ou perdendo? As bolhas menores, dentro daquele determinado grupo, que estão começando a brigar entre si. Porque se antes você tinha no universo esquerda e direita batendo bico, setores mais à direita
que, sei lá, tinham um posicionamento que divergiam de outros setores da direita, que divergiam de outros setores da direita, eles não se bicavam tanto, porque o tempo todo tinha uma notícia do Lula, tinha uma notícia disso, tinha uma notícia daquilo outro, então a turma tava aí, conversando de mil assuntos diferentes, então meio que mantinha certo padrão de convivência. A partir do momento que você não tem mais a esquerda, que a janela de Overton agora tá entre, sei lá, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na esquerda. Você tá indo da extrema esquerda à esquerda quase extrema. Só tem isso. Então, a extrema esquerda passa a ser a esquerda e a esquerda quase extrema já virou extrema direita. Então, ela basicamente já tem que ser eliminada para você puxar ainda mais, puxar ainda mais, puxar ainda mais, puxar ainda mais. Então, a falta disso, e aí acho que vocês que estão utilizando redes sociais percebem, é como está desgastante esse embate sobre, por exemplo, eleições. Só se comenta da cidade de São Paulo, e qualquer tipo de comentário é indo assim na jugular. Ninguém está com paciência para falar nada, né? De discutir, de rebater, de tentar entender o que a outra pessoa está falando. Qualquer tipo de comentário que cruze um tiquinho a linha já é motivo de todo mundo perder a paciência. E isso, em grande parte, se deu por esse período sem o Twitter. Vocês vão ver, quando o Twitter voltar, a turma da esquerda, eu acho que uma parte vai voltar, não sei se toda mais, mas vocês vão ver que conforme mais pessoas de determinadas bolhas da direita que não estavam querendo aparecer começarem a voltar, vocês vão ver que o debate público em todas as redes sociais vai mudar. Ah, mas também vai ter o fim do primeiro turno das eleições. Vai. Mas vocês vão ver que todas as redes sociais vão mudar. Porque a opinião que circula no final do dia, ela é construída no Twitter. A opinião que circula, em grande parte, a maior parte do tempo, sai do Twitter. Twitter a influencia. As pessoas vêm, elas falam aquela análise quantitativa, vê, ó, estão apoiando ou estão criticando o que eu estou falando aqui. Ah, estão gostando. Então, sai dali, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vem para o YouTube, e a coisa volta de novo e fica se retroalimentando. Então, sai de lá. A partir do momento que você pega o debate da praça pública do mundo, que é o Twitter, e você distorce o que está sendo debatido em todas as outras redes. Vamos ver. Em 2 semanas, vamos ver como é que vai estar o debate público. Em 2 semanas. 2. Vamos ver. Depois que o Twitter voltar. 2 semanas. Avançando aqui agora para falar do Dilma. Estava lá em Nova York e ele fugiu. Ao sair da coletiva, Lula é questionado sobre a Venezuela por jornalistas internacionais. A ausência de citação ao Maduro no discurso de Lula na ONU não foi explicada pelo presidente durante a entrevista coletiva. Ao ser questionado nos corredores da entidade, Lula ficou em silêncio. Fugiu. Não queria falar do seu amigo Nicolás Maduro. O que o Lula foi falar, e sempre sai isso, né, na coluna do Jamil Chad, é incrível. O assessor, o porta-voz de imprensa, né, extraoficial da ONU contra o Brasil. Lula propõe convocar nova constituinte para a ONU. Ele já tinha dito isso lá no seu discurso, na Assembleia Geral, e ele voltou a falar isso agora no G20. Isso daqui não foi o Lula que pensou. Lula não escreve um discurso desse. Por quê? Olha essa frase. O Brasil considera apresentar a proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta da ONU com base no seu artigo 109. Tu acha que Lula, em algum momento, vai pegar a Constituição da ONU para ler artigo por artigo e saber qual é o artigo que ele tem que invocar para fazer qualquer tipo de mudança? Tu acha que o Lula é uma pessoa com esse tipo de conhecimento? Se o Lula tivesse feito um discurso genérico, não sei quem tem... Tudo bem. Podia ter saído da cabeça dele. Mas citando até o artigo, não tem como sair da cabeça dele isso daqui. Aí você se pergunta, tá, e se não saiu da cabeça do Lula, saiu da cabeça de quem? Se não saiu da cabeça do Lula, saiu da cabeça de quem? O Itamaraty confirmou que o assunto foi alvo de intenso debate. Teve muito debate internamente, governo, Itamaraty, relações exteriores. Houve também uma discussão se isso deveria ser anunciado ontem, no discurso de abertura ou hoje. A opção de hoje foi para mostrar o peso do G20, né? Aí vai comentando. Quem está por trás dessas ideias? Gringa Brasília fez 3 cards, que eu acho que respondem isso. Lula propôs revisitar a Carta da ONU. Mas essa ideia não saiu da cabeça dele.
mas da turma do SEBRI e ONGs internacionais que visam com isso ampliar a globalização e o alcance de suas políticas. Vamos ver em 3 cards. Primeiro, olha a publicação do SEBRI. Democratização das relações internacionais. Reforma da Carta da ONU. A turma já está pensando nisso há um bom tempo. Quem são os parceiros do SEBRI? Arapiaú, do Guilherme Leal, os maiores doadores da campanha da Tabata, ex-vice na chapa da Marina, quando ela foi candidata a presidente. Igarapé, da nossa gloriosa Ilona Zabó. O ICS, da Anatone, secretária do Clima do Lula, uma das ONGs mais fortes aí no ramo verde. O BID, o Banco Internacional. A Council of the Americas, fundado pelos Rockefeller. Calma que eu vou falar de um que eu pulei. Aí você tem o Itaú, Cargill, a BP, né, que é a British Petroleum, a Vale, Shell, Exxon, Siemens, Huawei, JBS, nossa, Klabin, Brookfield, BASF. E quem tá no conselho do SEBRI? Vamos ver que só quem a gringa destacou. Fernando Henrique Cardoso, Celso Laffer, Daniel Klabin, a família Klabin Laffer é uma coisa só. Isabela Teixeira, foi cotada para ser ministra do Meio Ambiente, voltou a assumir a autoridade climática, tá no BNDES, colocaram no BNDES, não sei se ainda tá, mas foi nomeado ministro do governo. E aí, quando ela tava lá, ela já trabalhou no IPCC, né, aquele painel do clima. Aí você tem o Pedro Malan, nossos gloriosos, papas da economia nacional. Ana Toni, que é conselheira, que é exatamente do ICS. Armínio Fraga, Ilona Zabó, Edmar Baixa. Toda a ortodoxia brasileira está aqui. E quem mais é parceiro do SEBRI? Que eu pulei, o Atlantic Council. Mas vejam só, o Atlantic Council, aquele grupo que a gente comentou ontem, aquela festa que dá o prêmio do cidadão global, que entregou para Giorgia Meloni. Inclusive ela pousa para uma foto ao lado de Klaus Schwab e Elon Musk, mas as pessoas na rede social só ficavam presos na fofoca. Olha a Meloni com Elon Musk, nossa, eu shippo esses dois, nossa, que casal lindo. E ninguém se questiona que evento era aquele, por que ela ganhou um prêmio, por que ela ganhou um prêmio de uma ONG globalista? Por que a Meloni ganhou um prêmio de um think tank globalista? Por que, rapaz? É muito curioso, né? Quem também comentou sobre isso? Cipó. Reforma da Carta da ONU. Ah, Jesus. Aí quem são os parceiros? Washington Brasil Office, Open Society. Vejam só, né? Vejam só. E qual é a reclamação? A Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento sustentável. Deixa eu só dar uma pausa aqui e olhar um negocinho que agora me bateu uma dúvida. Minha memória não me trai. Vamos aqui primeiro olhar para a gringa, né? Ó, a Carta da ONU, isso aqui é o que está no Cipó, essa plataforma, em 2022, 2 anos atrás, já estava dizendo: a Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento sustentável. Beleza. Aí, olha o que a gente comentou 3 dias atrás no vídeo 1794. Fomos ler o discurso do Lula na íntegra, enquanto estava todo mundo focado, que o microfone tinha sido cortado, a gente falou, não, vamos olhar, acho que isso aqui é mais importante. Aí tá ali, né? Publicado 22 de setembro. O que é que o Lula falou? A Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento sustentável. Minha nossa! Mas é exatamente o que o Cipó vem falando desde 2022. Olha o que o Lula colocou no discurso dele. Rapaz, que coincidência, né? Que coincidência. É o discurso do Soros, do Washington Brasil Office. O Washington Brasil Office, deve lembrar, foi o grupo que fez a ponte entre os parlamentares norte-americanos e as ONGs brasileiras para salvar a democracia de Bolsonaro.
Mas que coincidência, né, Lula? Olha de onde saem as ideias do Lula, da cabeça do Soros. Ai. Aí a gringa até fala, né? O PIG, né? Globo, Jamil Chad, etc., publicam a informação que deve ser disseminada. A União Europeia enxerga como positiva proposta do G20 por reformas da ONU em organismos financeiros. Integrantes da União Europeia avaliaram como histórica a iniciativa do governo brasileiro. Vemos essa busca por reformas por parte do Brasil como positivas, disse uma fonte do Bloco Europeu. Vem cá, que fonte é essa? Quem garante que essa fonte fala em nome da União Europeia e que é um pensamento, pelo menos, da maioria? Vocês poderiam informar que fonte é essa? Aí valeu o Brasil 247, né? Só replica para criar uma caixa de ressonância. Não, informa o G1. Informa aí, o G1 informou. Então vamos levar em consideração o que está acontecendo. Lula é assim, é um fantoche do globalismo. Mas não tem nem o que comentar mais. O cara é um fantoche do globalismo. Aí enquanto ele fica aí, desenvolvimento sustentável, quero mudar minhas metas de emissão, uma ladainha, sem pé nem cabeça. Olha o mundo real. Até dia 24 de setembro, 76.389 incêndios, né? Focos de incêndio pelo país. Só até o dia 24 de setembro. Recorde histórico, assim, acho que nunca antes visto na história desse país. Mas quer dar pito nos outros. É o grande líder internacional, quer ganhar o Nobel da Paz. O Cláudio Dantas até levantou uma tese aí que o Lula, quem sabe aí, olhando para 2026, vendo que ele já tá meio cansado, que as chances estão começando a ficar mais complicadas para ele, quem sabe ele não mire o seu foco, coloca aí um poste para disputar e tenta se tornar o novo secretário-geral da ONU, que é quando o Guterres vai se aposentar. Será? Não sei. Vai estar meio velhinho, mas o Lula tem uma fixação pelo poder. Marina quer autoridade climática com perfil técnico e poder para punir. O que é perfil técnico, gente? Quem é que define o que é técnica? Esse consenso científico que a esquerda defende, na maior parte do tempo, eu acho que vocês discordam e tem vários cientistas que também discordam. Técnico é o que eles querem. É o que agrada a eles. Mas o incrível é o poder para punir. Então vai ter as metas, principalmente metas de redução das emissões de carbono. E quem não cumprir a meta, esteja preso. Aí o Valor pergunta, né? Quais funções que vai ter, hein, Marina Silva? É uma instituição de formulação de política, de proposição de regras e até mesmo de fiscalização e aplicabilidade de algumas sanções. Imagina. Está ligado ao Plano Nacional de Mudança do Clima e à Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento dos Eventos Climáticos Extremos. Ontem teve uma notícia que a manchete pode parecer boa, mas não é. Não é mesmo. É assim, é 6 por meia dúzia. Acordo entre Câmara e Senado, alija Marina, de projetos sobre mercado de carbono. Aí você fala, eita, o mercado de carbono foi derrotado? Não. Ele só vai sair da alçada da Marina para ir para a alçada do Haddad. Tá ali, ó. Um acordo entre Câmara e Senado para tentar destravar a tramitação do projeto de lei que cria o mercado de carbono no país, diminuiu o papel da Marina Silva, né, do ministro do Meio Ambiente, neste novo modelo de negócios. O acordo prevê que o Comitê Interministerial, que será responsável pela governança do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o órgão que gerenciará este mercado, seja liderado pelo Ministério da Fazenda do Haddad. Eu acho que isso aqui talvez seja até pior, porque o Haddad é um dodói por dinheiro, ligado aos bancos. Essa agenda é uma agenda financeira. Essa agenda do carbono é uma agenda financeira. E é a equipe do Haddad que montou essa agenda. Inclusive a questão do mercado de carbono. É o Rafael Dubeus que estava por trás de várias dessas iniciativas que a gente comentou ao longo do ano passado inteiro. Você pegar o Atlas. Eu tenho certeza que no mês de dezembro de 2023, você procurar o Rafael Dubeus,
do Beaux, né? Um nome parece meio francês. Você acha, comentando tudo lá. Acho que no mês de abril a gente também comentou sobre isso, o plano de transição energética que vem da Fazenda, vem do Haddad. Muita coisa também falando de Revolução Industrial 4.0, que é o conceito do Klaus Schwab, e várias outras coisas. Então, assim, não é para comemorar, não. Isso aqui é o que está passando no Brasil, enquanto a turma está brigando entre si. Isso aqui é o que está passando. Todo mundo preocupado. Minha liberdade, minha liberdade, minha liberdade. Isso aqui está passando. Isso aqui eu acho que vai tirar a liberdade de todo mundo também, viu? Não que o que está acontecendo agora também não é importante, mas o Brasil não para. Não para mais de jeito nenhum. Continuando. Ver isso aqui, que é para puxar um fio, relembrar uma coisa que aconteceu no passado. Ontem a turma do Lauro Jardim comentou que em Nova York, indígenas projetam imagens do ministro Gilmar Mendes em ataque ao marco temporal. Acho que se fossem pessoas de direita, em vez de ser em ataque ao marco temporal, seria em ataque ao Estado Democrático de Direito. Porque falar de ministro é atacar a democracia, mas de esquerda pode. O ministro do Supremo é o relator das ações que questionam a legislação, né? Questionam o marco temporal. De quem é a iniciativa? Da PIB. ONG que está sempre trabalhando contra o Brasil. Realmente trabalha contra o Brasil. Com base no que ela trabalha contra o Brasil? Tá, vou dar um exemplo bem concreto. Quando a União Europeia estava discutindo a sua due diligence, que é uma regra basicamente, eles botaram lá um compliance que você, para poder vender para a União Europeia determinados produtos, você é culpado até que você prove que você é inocente. Ou seja, você tem que comprovar que aqueles produtos que você está vendendo, normalmente commodities, não vieram de áreas desmatadas. Você tem que provar. E se você não provar, você não pode vender para lá. Quando eles estavam discutindo essa lei, eles estavam pegando assim, o conceito de floresta, né, para poder falar desmatamento. A PIB tentou interferir no debate europeu para pegar esse conceito de floresta e expandir para também colocar o cerrado, para obrigar não só os produtores da região norte, mas os produtores, o agro do centro-oeste, todo mundo a entrar na regrinha do compliance para poder vender para a União Europeia. Então é uma ONG que trabalha contra o Brasil. Não é nem mais questão de esquerda ou direita, é contra o Brasil. É a PIB. Mas beleza. A turma não para, a turma tá aí, tá trabalhando para avançar com suas pautas. No final da semana passada, eu acho que eu fiz um vídeo para falar de pontos e contrapontos, caminhos que eu vejo, pelo menos para quem ainda tem alguma fé na política, né? O sentimento antipolítica está crescendo muito, beleza, eu acho que as mudanças só vão vir pela política, por mais demorado que as coisas sejam, vai ter que vir, a gente vai ter que eleger uma bancada, vai ter que ter maioria no legislativo, e eu fazia uma série de itens, e eu trazia para a discussão o tema: o que a galera do lado de lá faz para criminalizar a direita e o que nós podemos fazer para descriminalizar. E um ponto que eu apontava, tanto por bem quanto por mal, é o uso da história. É a turma da esquerda, né? Eles distorcem a história, eles fazem um revisionismo histórico para recontar o que aconteceu no passado sob a ótica deles, que a gente está vivendo no apocalipse. Aí quem é que vem? Passa-se os anos, é o mesmo padrão. A mesma coisa que rolou durante o regime militar. Observatório do Clima lançará em Nova York livro sobre atuação na justiça sob Bolsonaro. Então eles vão pegar o que aconteceu no governo Bolsonaro para contar: olha o que aconteceu. Veja como o Bolsonaro destruiu o meio ambiente. E aí como é que você rebate isso? Você tem que conhecer a história do que realmente foi feito no governo Bolsonaro. Você conhece? Se você é uma pessoa da área, talvez você conheça. Mas acho que a grande maioria das pessoas não conhece, porque não é um assunto que a gente comenta no dia a dia. A gente não está o tempo todo debatendo sobre isso, não é o que está fresco na mente. Se tu me pedir para contar a história da perseguição da direita, eu sei te contar. De onde tu quiser, tu só fala o mês que eu começo daquele mês, volto pro passado, volto pro presente e futuro, porque é um assunto que a gente está comentando o tempo todo. Se a gente não tem a história na mão, como é que a gente vai para um embate como esse e consegue se sair vitorioso? E assim eles vão avançando para pintar, né, a pecha. São os negacionistas. Eles são um perigo para o planeta, porque eles vão destruir as florestas. Aí tá ali, o Observatório do Clima, uma ONG que, na verdade, é uma união de várias ONGs, vai lançar
na Universidade de Columbia, em Nova York. Nem no Brasil vão lançar. O livro Litígio Estratégico Climático em Rede. Experiências contra retrocessos socioambientais por meio do judiciário no período de 2020 a 2024. E vão contar suas experiências e tudo mais. Então aí, estão contando a história. Quando a esquerda quiser saber como atacar o governo Bolsonaro, o que contar para as pessoas, está ali, tudo organizado. Eles estão contando a história. Mas, se eles estão contando a história do governo Bolsonaro, eu não vou conseguir contar a história do governo Bolsonaro, mas a história do governo Lula a gente vai contar. A gente não vai deixar que eles alterem a história do governo Lula, as queimadas e outras coisas, e a gente vai falar sobre isso. Pegando esse gancho, porque eles vão contar a história sob a perspectiva dessa luta judicial. Olha quem estava ontem assumindo que era ele. Foi ele que ligou e passou o trote. O juiz Apio. Ex-juiz da Lava Jato admite telefonema para sócio de Moro que motivou a ação do CNJ. Ele justificou que tentava checar a informação e reconhece e-mail inadequado, né? Tá bom. Rapaz. O juiz federal Eduardo Apio admitiu pela primeira vez que foi ele quem fez a ligação ao advogado João Eduardo Barreto Malucelli. Onde é que isso aconteceu? Durante o programa Dando a Real, com Leandro Demore, exibido na TV Brasil na noite desta terça, Apio afirmou que fez a ligação porque não havia ninguém em quem confiar para checar a informação sobre o vínculo entre o advogado e o juiz federal Marcelo Malucelli, que na época atuava em processos da Lava Jato na segunda instância no TRF4. Mas será que era só isso mesmo? Será que só foi isso mesmo para dar uma checadinha? Aí temos que voltar no tempo. Esse escândalo ocorreu no mês de maio de 2023. Então, se o Observatório do Clima vai contar, a gente também vai contar a história. Como é que começa, né? O juiz Apio, ele dá uma entrevista e a coisa começa a ficar feia para ele. Ele assume na Globo News que a senha de acesso dele na justiça era Lula22. Fica parecendo que ele é meio parcial, né? Apio diz que não sabe nada sobre ter sido afastado da Lava Jato, né? Não sabia de nada, né? Tá bom, não sabia de nada. Não sabia o quê, rapaz? Você tava sendo apontado como o cara que tava passando o trote. Passando o trote lá pro filho do Malucelli. Aí tá ali, ó. Em laudo para tribunal, Polícia Federal reforça a hipótese do que o telefonema suspeito foi realizado pelo juiz da Lava Jato. Falou, cara, parece que é o Apio mesmo. Se fez um teste, né, preço de voz, esse teste vai de -4 a +4, a voz ficou em +3, ou seja, é bem provável que foi o Apio. Aí na época, o Samuel Pancher colocou aquele print, que eu acho que coloca em xeque a afirmação dele. Não, eu liguei só pra saber se realmente era. Não sei se ele só fez isso. Por quê? O Samuel Pancher falou o seguinte, ó. Essa é a postagem de Wilson Ramos Filho, citada na decisão, segundo o TI do TRF4. Esse print só poderia ter sido feito por um magistrado. O post foi logo após Apio consultar os dados de Malucelli, o genro de Moro, no sistema interno da Justiça Federal. O post segue no ar, mas optei pelo print para ocultar dados sensíveis. Como é que o Wilson Ramos Filho teve acesso a essa imagem? Se essa imagem só pode ser obtida por um juiz? Não sei se o Apio estava ligando de forma aleatória, né? O Pancha depois diz, ó. Reparem que o post de Wilson Ramos aconteceu no mesmo dia em que Apio pesquisou os dados do genro de Moro, imagens 1 e 2. Em 2021, Ramos Filho se referiu a Apio como brilhante. Ele é seguido aqui no Twitter por membros do PT, inclusive pelo perfil do Lula. O perfil do Lula segue o Wilson Ramos Filho, que também é conhecido como Xixo, o famoso Xixo. E aí na época a gente foi atrás. Na época, né? Tá ali, ó. E declara, tudo mais. Tava lá, eu fui no Instagram do que o Xixo colocava. E qual foi a minha surpresa? No Instagram do Xixo, tinha essa imagem aqui, ó, um certificado do quê? Que ele era membro do Conselhão do governo Lula. O membro do Conselhão do governo Lula, o Xixo, que é seguido pelo Lula, tinha o print de uma imagem que, rapaz, só se você for juiz para você ter acesso.
e que foi postado no mesmo dia que o Apio acessou as informações. Olha que coincidência. Olha que coincidência. A gente foi atrás na época, confirmou que o Xixo era membro do Conselhão do Lula, o Xixo escreve no Brasil 247 e o melhor. Qual o melhor? Não é aquela foto do Lula com Xixo, não. É saber o contexto da foto. No dia que Lula saiu do quarto dele em Curitiba, que ele parou de ver o sol quadrado, onde foi que Lula foi passar a sua primeira noite? Na casa do Xixo. Na casa do Xixo. Mas vejam só, né? Lula toma uísque com amigos em Curitiba no primeiro dia de liberdade em apartamento de dono de faculdade curitibana. Lula foi comemorar sua liberdade nesta sexta com amigos e apoiadores no apartamento do advogado Wilson Ramos, o Xixo. Olha só, rapaz. O casal dormiu no apartamento de Xixo. Casalzão, eita poxa. Juiz Apio tentou acionar o governo Lula, mas foi ignorado. Afastamento do juiz Apio pelo TRF4 é abuso inominável, diz o Cacai. Ué, mas agora o Apio assumiu o Cacai. Ele assumiu, né? Usou métodos heterodoxos. Incrível. Aí já no Atlas de outubro, a gente comenta sobre o quê? Um escândalo que, pelo menos para mim na época foi um escândalo, né? Eu tratei como escândalo, onde a Itaipu, estatal, do governo, controlado pelo governo Lula, patrocinou um evento contra a Lava Jato. Ali tá a história, né? A gente falava dos GAR, de publicidade da Itaipu e tudo mais. Aí nessa matéria da Cruzoé, trazia várias informações curiosas. Uma delas é que a matéria destaca que quem estava defendendo o juiz Apio, que está sendo entrevistado pelo Demore, o homem do trote, era ninguém mais, ninguém menos do que Valfrido Vardi. E o Valfrido Vardi também era um dos organizadores desse evento contra a Lava Jato, que contava com o apoio da Itaipu, né? Diretor jurídico Itaipu defende patrocínio de evento contra a Lava Jato. Indo atrás do flyer de divulgação do evento, você vê aqui o nome dos coordenadores, é o último, Valfrido Vardi, mas aqui também tá o Xixo. Ó, o Xixo tá indo. Eita, Xixo miserável. Olha lá o Xixo lá, né? E aí os comentários do Atlas, né? No post acima era possível visualizar quem eram os participantes do evento. Além de Vardi, que além de tudo, que já foi dito, é também amigo pessoal do Boulos e foi o primeiro chefe do Moro quando ele deixou o governo, entre parênteses, né? A Cruzoé, obviamente, abafou isso para proteger o seu marreco de ouro. Enfim, né? Quem realmente chama a atenção é um dos coordenadores, Wilson Ramos Filho. Quem já viu, aí fala assim, a gente já comentou sobre ele em temporadas passadas e tudo mais. Só dar um zoom ali pra vocês verem, né? Todo mundo lá, rapaz, é incrível. Só os melhores, só os melhores. Ainda tava aí Renato Azevedo, outros jornalistas gloriosos brasileiros. E no mês de junho do ano passado, para você ver como é que funcionam as coisas, autor de perícia que contradiz a Polícia Federal sobre voz de Apio é colunista de site de esquerda. Na época a esquerda fez uma algazarra, né? Falsa. Essa perícia aí é mentirosa. Essa voz não é do Apio. Temos aqui um super perito que prova que a voz não é dele. Agora o Apio, ele mesmo, o próprio Apio, vai lá e assume. O próprio Apio vai lá e assume. Fala, não, foi eu que fiz. Não segui o caminho certo, né? O que eu fiz foi meio errado. A história do governo Lula tá gravada. Essa daqui ninguém vai abafar. Essa não tem como. Tá tudo registrado, tudo organizadinho. Grandes casos que aconteceram e os casos se conectam. E a gente tá lá para fazer isso, né? Tá tudo nos atos. Então, do lado de lá tem um observatório do clima, do lado de lá do outro lado tem a gente. A gente tem o mesmo poderio, o mesmo poder financeiro, mas nem de perto. Mas a gente tem boa vontade. Então, temos aí, né? Eu queria ter tido essa ideia antes. Talvez também tivesse preparado para nem lidar com todo esse processo, o vídeo e tudo mais. É um baita trabalho. Não deu para fazer na época do governo Bolsonaro, mas estamos para fazer agora, na era Lula. Vamos que vamos. Dia 15 agora, a gente publica o Atlas de agosto. E vamos falar de eleição. Minha Nossa Senhora.
Me perdoa por ter que falar de eleição. Eu sei que tá acontecendo muita coisa muito mais interessante no Brasil. Mas tem umas coisas que tiram minha paciência. E eu vou comentar. Vocês podem ficar com raiva de mim. Mas não dá, gente. Pelo menos pra mim não dá. Mas antes disso, falar de algo melhor. Começar com a parte boa. Candidatos de Bolsonaro e Lula se consolidam na liderança da eleição de Fortaleza. Tudo indica aí que o segundo turno vai ser André Fernandes versus Evandro Leitão. E aí, né? Como vencer o segundo turno? Porque Lula vai entrar pesado com a máquina, mas pesado para tentar levar. Pesado. Pesado. Né? E o Nordeste, vocês sabem como é. Minha Nossa Senhora. Espero que o pessoal aí tenha uma estratégia boa. E eu espero aí que o Capitão Wagner, que tá, sabe, de gritaria sem parar contra o André Fernandes, eu espero que ele tenha, sabe, uma honestidade intelectual e um compromisso com o Brasil para no segundo turno colar com o André e tentar transferir os seus votos. Porque do Sarto, que é do PDT de esquerda, eu acho que não dá para esperar nada. Eu acho que ele vai fechar com o candidato do Lula. Mas vamos lá. Ainda falando de algumas coisas relevantes, sem chegar na parte chata. Ontem Bolsonaro estava em um comício. E depois eu vou falar sobre comícios lá para frente. No comício, segundo o Globo, Bolsonaro ataca o Caiado, governador covarde. Enfim, o que está acontecendo em Goiânia, capital de Goiás? Bolsonaro apoiando um candidato e o Caiado apoiando outro candidato. Por quê? Porque o Caiado está preocupado com ele. Porque o Caiado, que em 2026 elegeu a mulher dele, senadora, se não ele mesmo. Ele quer colocar o prefeito de Goiânia ligado a ele, não ligado a Bolsonaro. Mas tá ali. Caiado tá apoiando Sandro Mabel, enquanto Bolsonaro apoia o deputado estadual Fred Rodrigues, apadrinhado pelo Gaia. Caiado filiou o presidente da Federação das Indústrias de Goiás, o ex-deputado Sandro Mabel. O empresário ficou 10 anos fora da política, mas divide o primeiro lugar nas pesquisas com a deputada petista Adriana Corsi. Se o Caiado tivesse apoiando o Fred, cara, era capaz de a gente levar. Goiás é um estado mais à direita. O Caiado tá igual Zema. O candidato da bolachinha e da rosquinha tem vídeo dele elogiando Dilma, dizendo que ela foi uma boa gestora. Falou Bolsonaro aí sobre o candidato do Caiado. Aí vejam só, porque esse assunto ele vai ser discutido em janeiro. A maior parte de vocês que me seguem com mais regularidade, acho que vocês vão lembrar algo disso daqui lá na frente. E eu acho que o tempo foi passando e eu acho que a maior parte de vocês também absorveu e interiorizou algumas coisas, como por exemplo, cara, a gente tem que entender que a Câmara, para aprovar uma coisa, precisa de maioria, precisa de 257 votos, se for uma PEC é 308, e vai entendendo um pouco dos meandros da política. O que é que está rolando? Em janeiro teremos eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Por comando da Câmara, União Brasil sinaliza apoio à reeleição de Lula. Vejam só, né? Partido do Caiado. A disputa pela presença da Câmara antecipa movimentos de olho nas eleições de 2026. Elmar Nascimento, que é do União, por exemplo, até então tido como favorito, precisou dobrar a aposta. Fontes do Planalto e do União Brasil confirmaram à CNN que o partido ofereceu ao governo Aliança Nacional para 26 em troca de apoio ao líder da bancada na Câmara. E eu falei para vocês, o momento mesmo para a gente poder olhar para o Brasil e entender para que lado estamos indo e como é que estarão as forças, para quais direções as forças estão se movendo, possivelmente a partir de março de 2025. No final de março, melhor mesmo início de abril, que é quando passar a eleição municipal e passar a eleição da presidência da Câmara e Senado. Aí você vai ver qual partido vai realmente fechar com Lula, qual vai se distanciar, não necessariamente vai ficar mais próximo de Bolsonaro, mas pelo menos a relação em relação a Lula tá no barco ou tá fora do barco, a gente vai começar a poder ver. E eu acho que esses próximos 2 anos serão anos difíceis para o governo Lula. Vamos ver. Mas minha aposta. Entrando aqui agora no assunto.
Enfim, Carlos Bolsonaro postou umas coisas nos últimos dias. Uma delas foi que esqueceram Boulos e o PT e resolveram partir para cima só de Bolsonaro. Perceberam? Então, se responder, está desunindo a direita. E se não vencerem, pois nada apresentam, que é o que não querem, se dirão injustiçados com a maior cara lavada do mundo e estão se colocando como a pobre nova direita perseguida para outra oportunidade. O plano de tentar desconstruir Bolsonaro com autorização do sistema é transparente. Aí o Carlos, outro Carlos, né, um perfil lá no Twitter, fez uma postagem, que é o que eu venho percebendo também, por isso que eu coloquei aqui, eu mostro para vocês 2 exemplos. Vários palavrões, não vou ler esses palavrões, né? Pelo menos os 2 primeiros. Os outros são gado ok, vendidos do Centrão, né? Enfim. Ele fala assim, cara, essas ofensas não estão vindo da esquerda. Até porque a esquerda não tá no Twitter. E sim dos que estão apoiando o Marçal. Pessoas que um dia estiveram ao nosso lado apoiando Bolsonaro. São esses que viviam falando, vocês estão dividindo a direita. Ele fala, cara, hipócritas vocês. E que eu deixo claro, gente, em São Paulo você vota quem você quiser. Até hoje eu nunca falei, não vote no Marçal, muito menos não vote no Nunes, ou vote no Nunes, vote no Marçal, vote na Marina Helena. Tá um negócio chato. E uma coisa que me incomoda é o seguinte, porque virou o status quo. Eu acho que eu sou um dos poucos que não subiu no barquinho do Marçal, e eu não vou subir no barquinho do Marçal. E por não ter subido no barquinho do Marçal, querem me colocar no barquinho do Ricardo Nunes. Aí, como eu acabei de mostrar o Atlas, você que é assinante do Atlas, eu acho que se você olhar no Atlas de fevereiro de 2023, fevereiro, já tem notícia sobre Ricardo Nunes. Em junho do ano passado, ainda estava falando sobre o problema da parada, da diversidade, do arco-íris, da prefeitura. Ainda estava falando disso, acho que em junho do ano passado. Então, você acha que tudo que aconteceu a gente comentou. Nos últimos dias, não lembro de nenhuma nova denúncia que tenha surgido aí contra o Ricardo Nunes. Se tivesse, a gente comentava. Só que o que me incomoda é o seguinte. Você vê. O cara pergunta a Paty Tsuki. Fale um só erro do Marçal. Pediu um. Ela listou vários. E ela listou coisas assim, sem ofender, sem falar nada. Como, por exemplo, endossou a existência do gabinete do ódio bolsonarista, fruto de toda essa perseguição. 2. Usou uma resposta do Eduardo Bolsonaro, dando a entender que ele o apoiava. 3. Quer derrotar esquerdista, mas admite que, se ganhar, irá compor até com esquerdista. Ele já falou isso, falou, vou começar com Lula. Ela foi pontuando coisas. Você pode concordar, discordar da Tsuki, ok. Mas o que é que tá acontecendo no Twitter? Se tá todo mundo apoiando o Marçal, eu acho que eu tenho direito, pelo menos, mostrar uma contraposição, como esse comentário aqui do apoiador dele, falando que a pessoa que comercializa o corpo, né, nunca foi tão barata, né, ministro? Aí coloca ali a foto de Bolsonaro. Sabe, chamar a Tsuki de PUTA, acho que não é algo bacana. Isso tá acontecendo, não é um nem 2 comentários. Peguei essa porque eu gosto dela, né, minha amiga, então me incomoda. Você viu, ela colocou o vídeo do Marçal, ele assumindo que foi um teatro, a questão da ambulância. Ela fala, ó, ele admite que a ambulância foi pra fazer cena e apoiou porque quis. Aí o cara, que é de direita, fala, a diferença é que a treta dele foi com o Datena esquerdista. Vocês estão batendo nele e defendendo a esquerda. Incrível. Mas vamos lá. Se Bolsonaro agora é esquerda, vamos passar o carro em vocês. PUTA políticas. Esse é o tipo de tratamento que estão dando na rede social. Você não pode mostrar nenhum tipo de incoerência. Então, já que você não pode, já que vão xingar, então xinga bastante. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Expulso de debate, Marçal usou firma homônima ao acusar organizadores de receber dinheiro de Nunes. 2 dias atrás, anteontem, eu estava aqui trazendo em vídeo quem é o grupo que se associou ao Flow para produzir o debate. Eu estava mostrando como esse grupo de imparcial não tem nada. Um grupo 100% alinhado ao Boulos. E o que eu falei, eu mostrei. Você pode criticar o debate. O Marçal poderia criticar de 1001 formas, mas olha o tipo de acusação. Marçal acusou o Flow, numa entrevista coletiva ontem, de ter recebido mais de R$ 470 mil da Prefeitura de São Paulo.
O Flow, por exemplo, recebeu 474 mil. Fico me perguntando o que o Flow tem que receber 474 mil de dinheiro público. Fica mais uma promessa, essa nova. Nós vamos cortar o Bolsa Impressa ano que vem. Só que a quantia mencionada pelo Marçal não foi paga ao Flow. Quem informa é o próprio grupo, que na verdade diz que o montante foi repassado no ano passado a uma outra empresa chamada Flow Mídia e Publicidade. A sede dela é em Brasília, enquanto a do grupo chamado Estúdios Flow funciona em São Paulo e, além da localização, não se trata do mesmo CNPJ. Cabe ao Marçal fazer o quê? Pedir desculpas. Pô, foi mal. Cara, ataca pelo motivo certo. Mostra os vínculos lá da turma do 11 de agosto, né? Aquele grupo da USP, com bolos. Parceria com Soros. Agora, esse caminho é ruim, cara. Por esse caminho é ruim. E vocês que querem ver o Marçal vencer, vocês que torcem por Marçal, esse comportamento bélico de xingar todo mundo, vocês só aumentam a rejeição. Vocês acham que a rejeição do Marçal cresce só porque ele vai no debate e ele faz coisa que o povo desaprova? Ou você acha que os eleitores do Marçal às vezes também não ajudam? Olha isso aqui. Trump desmente Pablo Marçal e nega ter enviado carta ao Scout. Eu tenho um vídeo aqui do Marçal. O Trump negou que tenha enviado uma carta a Marçal por conta da cadeirada que ele levou durante o debate. O desmentido ocorre após Marçal dizer que recebeu uma carta do político norte-americano alvo de um atentado. A negativa de Trump foi enviada em resposta à coluna por meio de seu porta-voz e conselheiro sênior na campanha deste ano à Casa Branca, que é o Jason Miller, já veio ao Brasil, é o cara do Getter. O Trump não enviou carta nenhuma do tipo. Em busca do apoio do eleitorado conservador, Marçal disse na segunda, antes do debate do Flow, recebeu uma carta do Trump falando que lamenta muito o ocorrido. O Trump é um cara que também sofreu, né, comigo, aí tá ali. E Marçal foi além. Ele foi questionado por jornalistas, tem um vídeo, se teria respondido a tal carta do Trump, e ele emendou. Já. A resposta foi: muito obrigado pela preocupação, e a gente vai mudar o mundo. Você aí do lado dos Estados Unidos e a gente no Brasil através de São Paulo. Veja abaixo o momento que Marçal deu as declarações que, segundo o Trump, não condizem com a realidade. Vamos aqui ouvir. Gente, tem algumas coisas que não significa que você tem que votar no Ricardo Nunes. Tem nada a ver com o Ricardo Nunes, mas não dê um cheque branco pra esse cara. Vocês que querem eleger ele, não deem um cheque em branco. Assim, ó, irmão, se controla aí, cara. Se controla aí, tem um pouco de apreço pela verdade. Falando que lamenta muito o ocorrido, né? O Trump, que é um cara que sofreu também um atentado agora. Cada um na sua escala, né? O presidente dos Estados Unidos é bala de fuzil, o Bolsonaro é faca e a prefeitura de São Paulo, que é mais baixo um pouquinho, é só cadeirada, por enquanto. Já tem data para se encontrar com o ex-presidente Donald Trump? Eu estou viabilizando isso aí, porque falta 13 dias para a eleição, então eu tinha mais 2 compromissos, vou ver se eu consigo encaixar. Muita sabatina, eu gosto de ir para um debate com a sabatina, eu gosto de verdade. Gosto de responder perguntas. Acho que se eu conseguir um buraco aí na agenda, eu vou dar um pulo lá. Pelo menos umas 24 horas para encontrar com o Donald Trump. O senhor já respondeu a carta? Já. O que o senhor respondeu? A resposta é muito obrigado aí pela preocupação e a gente vai mudar o mundo, né? Eu sendo do lado aí dos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil através de São Paulo. Gente, qual a necessidade de mentir que recebeu uma carta do Trump? A resposta... Você respondeu pra ele já? Respondi. E muito obrigado. Ele ainda coloca agora, não. Vou ver se arruma um tempo. Que viagem, viu? De acordo com Trump, nenhuma carta foi destinada nem a Marçal, nem a nenhum outro integrante da equipe do ex-coach no Brasil. Antes de acionar a campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, a coluna pediu a Pablo Marçal uma foto da carta que ele teria recebido. Agora é possível saber por que não houve resposta. Pô, acusa o Flow de coisa que o Flow não fez. Finge que recebeu uma carta que não recebeu. Assume aí, né, a questão da ambulância. Tá ali de vídeo lá atrás, mas botei ali a notícia. Dias atrás, Marçal inventou que ia se encontrar com Bukele, não se encontrou. O cara tá assim colecionando uma série de mentiras. Aí ontem teve essa. Hoje recebi o apoio do pastor José Wellington Bezerra da Costa e toda a igreja Assembleia de Deus. Né? Olha aqui embaixo, né? E toda a igreja. Toda. Pastor desmente Marçal e nega ter declarado apoio a ex-coach.
filho do líder da Assembleia de Deus, Belém, nega que a igreja tenha dado apoio oficial a Pablo Marçal e diz que apenas recebeu o coach. Marçal disse que recebeu o apoio do cara de toda a igreja. Pra que isso, gente? Pra que isso, cara? Pastor José Wellington Júnior desmentiu Pablo Marçal e negou que sua igreja tenha declarado apoio ao ex-coach. Marçal visitou a igreja na terça, postou imagens do local nas redes sociais, dizendo ter recebido o apoio do pai do líder evangélico daquele templo, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, de 90 anos de idade. José Wellington Júnior, contudo, negou que a igreja tenha apoiado o candidato do PRTB. Nós apenas recebemos ele educadamente. Pô, vence, mas vence de boa. Vence de boa, pô. Mas voltando aqui pro que mais me incomoda, que é esse tratamento com o Bolsonaro, e o que eu falei do Twitter. Quando o Twitter voltar, galera aí que tá... Tem uma galera que tá passando, que já passou muito do ponto, viu, nesse relacionamento com o Bolsonaro. Deus tá vendo. E eu tenho pra mim que o clima vai mudar. A galera que tá gritando, deixa a tia do Zap voltar que vai ver o deles. Carlos Bolsonaro comenta o seguinte: é óbvio que muito do que está acontecendo no PL em alguns municípios, em relação às mais de 5.000 cidades no Brasil, não condiz com a vontade de seus eleitores. Vale lembrar que Bolsonaro, ele não é presidente do partido, apenas ocupa um cargo de honra, o que realmente deveria ser respeitado, mas ao que parece não é. Há muita coisa errada e que a cúpula está sendo colocada nele propositalmente, principalmente por aqueles que se elegeram ou surgiram totalmente às suas custas. A covardia que estão fazendo sem honrar seu padrinho é algo surreal. Os políticos e afins não são bobos e sabem como as coisas funcionam. Por que então não saem do partido e vão para outros? Por que não sai do PL e vai para outro partido? Porque na hora de se eleger, bater foto com o Bolsonaro todo mundo quer. Mas na hora de chegar, tentar explicar algumas coisas, aí todo mundo é independente. Todo mundo quer ser independente. Por que na hora de se eleger então não é independente? Por que na hora de se eleger quer bater foto com o cara? Não, eu sou bolsonarista, eu sou isso, sou aquilo, outro. Mas lá sejam leões também, pois qualquer um sabe ser quando lhe convém e de acordo com a representatividade partidária e que em todas elas existem problemas. Rugir sendo oportunista e dentro de um partido nanico é fácil, e nem assim muitos fazem. Saber ser espertos para se colocar num game cômodo, ludibriando muitos e desmerecendo pautas que realmente importam para se lançarem como falsas soluções, não sejam seletivos e malandros, cobrem. Fico muito curioso de ver as mudanças rapidamente acontecerem como cobram de forma extremamente maldosa. É muita covardia. Por fim, o ministro não impediu Valdemar de falar com Bolsonaro à toa. Todas as peças se encaixam e fazem parte da estratégia de desgaste somente de Bolsonaro para então surgir uma nova opção aceita pelo sistema. Todo enredo é cristalino. E eu não acho aqui, não sou intérprete do Carlos, não acho que ele está falando de uma pessoa em específico, nem de um candidato em específico, mas de um comportamento. Fico olhando na rede social. Não vou entrar em detalhes, não. Ontem tem uma galera do MBL ontem que marcou no vídeo que o Renan Santos, ele tá falando o seguinte, falando, cara, vocês são... A tese central dele é o seguinte: esses deputados bolsonaristas são baita de uns ingratos, se elegeram às custas de Bolsonaro e se mostram quase que mercenários. Essa palavra acho que ele usa. E ele fala que no MBL isso jamais aconteceria. Porque lá tem um direcionamento, tem uma cartilha. Se você não seguir a ordem, cara, você vai ser limado do movimento. Mas como o bolsonarismo é muito grande, não dá pra você controlar todo mundo, você acaba tendo esse tipo de incidências internas e a galera querendo cantar de independentão. E ele falava assim, cadê aí Eduardo Bolsonaro pra botar ele na casa? Cadê o Kim Paim, não sei o quê? Eu não sou político. Minha preocupação no final do dia é o quê? Eu gosto muito do Jair. Acho que não tem como construir um Brasil que eu desejo sem passar pelo Jair. Acho impossível isso acontecer. E eu acho que eu vejo vários motivos para ter gratidão. Tá? Não fui eleito usando o nome dele, mas eu acho que tem algumas coisas aí que só aconteceram no Brasil pelo carisma que ele tem, ver as pessoas se importando, acompanhar a política e tantas outras coisas. Mas o que fica sendo provado aí ao longo do tempo é que quem deveria realmente ter uma gratidão por ter recebido muito do Jair, não tem gratidão de nada.
Todo mundo gosta de bancar o independentão. Todo mundo é independentão. Todo mundo é independentão. Aí eu quero mostrar essa foto aqui pra vocês. Eu acho que todos vocês aí, porque quem tem mais de 30 anos, um dia na vida, já andou em cima de uma caçamba. Todo mundo já andou. Bolsonaro não anda em cima de uma caçamba um dia na semana. Bolsonaro tá andando em cima de caçamba todo santo dia. Quer não andar na caçamba, por mais que o carro ande devagar, é um sacolejo pro lado, um sacolejo pro outro. Vocês já viajaram de carro? Eu tenho certeza. Tenho certeza que vocês já viajaram de carro. Quem já viajou de avião também vai entender. Imagine você, com quase 70 anos de idade, há 3 meses, trabalhando todos os dias. Porque isso é um trabalho. Você podia estar em casa descansando. Bolsonaro tem família, tem filha pequena, podia estar com a filha dele em casa. Podia estar assistindo TV se ele quisesse. Tá aí, tá rodando. Não é pra ele se eleger. Ele não vai ganhar, sei lá, mais benesses, mais mordomia, mais isso, se ele eleger mais gente ou menos gente. Ele vai ganhar alguma coisa? Em termos práticos, o que é que a vida dele vai melhorar por eleger mais pessoas? E nada. Ele gosta de fazer isso daí. Se sente bem, deve gostar do calor das pessoas. Imagine todo santo dia. Vai na cidade, vai em outra. Vai na cidade, vai em outra. Some em cima de trio. Fala com o povo. É um abraço aqui, um abraço acolá. Bolsonaro, vamos bater a foto. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro. Todo santo dia. O recorde, segundo o pessoal disse, foi em Rio Grande do Norte com o Rogério Marinho, que passou por 11 cidades. Óbvio que algumas cidades já devem ter parado, bateu uma foto e foi embora. Mas imagine você fazer isso por 3 meses. São mais de 5.500 cidades no Brasil inteiro. O cara só é presidente de honra do partido. E no final do dia, ele é culpado por tudo. Tudo que acontece no PL do Brasil, a culpa é dele. São 5.500 cidades. Se você dividir isso, ainda você fala assim, não, mas a eleição começou a ser debatida a partir de 2023. Beleza, são 5.500 cidades. Divide isso daí por quantidade de dias. Quantas cidades por dia você tem que lidar? E você acha que lidar o quê? É Bolsonaro falar pro Valdemar, não vai, isso não vai acontecer. Aí o Valdemar vai falar o quê? Tá bom, Bolsonaro. Bolsonaro brigou comigo, então não vou fazer mais. Como é que funciona esse processo, gente? Vocês realmente acham que as coisas são tão simples assim? Vocês acham que na política tudo assim é extremamente simples de resolver? Você dá um estalar de dedos, puf, tá tudo resolvido. Lá atrás eu até comentei. Cadê todos os parlamentares do PL? Todos, sem exceção. Para tomar os diretórios. Entrar em campo. Falar, não, cara, eu vou tomar o diretório. Vou exercer a minha força dentro do partido e vou tomar o diretório e a gente que vai controlar. Vamos dar uma rasteira em Valdemar. Tudo ao redor do país, tudo, sem exceção, é Bolsonaro. E aí, quando ele não consegue, ele é o culpado. E, sei lá, e o que dá certo é só obrigação. Não existe nenhuma cobrança por parte de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governo. Nenhuma cobrança, é o tempo todo nisso. E quando é outro lado, sempre tem um veja bem. Não, mas veja isso daqui. Não, mas veja colar. E o Nunes, hein? E o Nunes, esse papo do Nunes é chato, sabe? Porque é repetitivo. Todo mundo sabe que é o Nunes. Você tem que ficar falando todo dia que o Nunes colocou a Soninha na cultura, ou foi na educação, e teve a outra que colocou, que promove ideologia de gênero, e que promove a mudança, né, de criança que nasceu de um jeito, vai para outro, que na época do Fica em Casa trancou todo mundo, que o Bruno Covas soldou as portas, que o Bruno Covas soldou ainda foi assistir o jogo do Santos, que por diversas vezes o Ricardo Nunes falou, eu não sou bolsonarista, aí Bolsonaro não me obrigou a colocar um visto, ficou renegando 1.001 vezes, que fez vídeo pra Joyce Hasselman, o que mais? Ela falou isso, sabe? Tem que repetir isso todo santo dia, porque... Não, porque o Nunes é só isso. 5.500 cidades. Ontem teve uma tia do Zap falando o seguinte, não, porque todo mundo se posicionou, fã se posicionou, você deveria se posicionar também. Eu falei, vem cá, minha tia, quem que a senhora tá apoiando em Feira de Santana? Eu não sei quem são os candidatos. Eu falei, é a minha cidade. É a segunda maior cidade da Bahia. Segunda maior cidade. Se fala tanto em logística, onde está falando sobre reindustrialização. Você tem um produto para você vender, você tem que ter logística. A Comunada consegue produzir do outro lado do planeta um produto, empacotar, meter num navio, chegar no Brasil a um custo mais barato do que sair do Nordeste, às vezes, e trazer para São Paulo. Por quê? Porque eles estão uma rede de logística miserável. Imagine se um dia tem uma grande confusão no Brasil e o prefeito de Feira de Santana inicia uma verdadeira revolução e uma revolução separatista. Pega o mapa do Brasil e veja como é que você vai tirar o mercadoria de São Paulo e levar para Natal.
Me diz aí pra onde que tu vai levar. De caminhão, me diz. Me diz como você vai levar sem passar por Feira de Santana. Dá uma olhada. Feira de Santana é o maior entrocamento rodoviário do Norte e Nordeste. Tudo passa por lá. Mas ninguém liga. Ninguém liga. Cidade de mais de 600 mil habitantes. Não é uma cidade desprezível. Cidade importantíssima na Bahia. Segunda maior. Depois de Feira. Literalmente, o resto é bem pequeno. Tem conquista, mas nem chega no chulé. Feira é barril, pô. Ninguém liga. Assim como ninguém liga para Aracaju, ninguém liga para Sergipe, para o estado de Sergipe, ninguém liga para João Pessoa, ninguém liga para Recife. Aí quando chegar na eleição de 26, aí vem a galera que mora no Sudeste, mora no Sul, olha lá os nordestinos. A culpa é do Nordeste. Aí é fácil colocar a culpa, né? Ninguém liga, ninguém faz o trabalho de base, ninguém foi lá. Aí fica um monte na internet reclamando de mil coisas. Quantas pessoas, sabe, quantos vereadores essas pessoas fizeram? Os próprios deputados, quantos vereadores vocês vão fazer nessas campanhas, nessas eleições? Quantos vereadores, quantos prefeitos vocês vão eleger? Porque Bolsonaro tá aí. Tá rodando o Brasil. E na boa, viu? Eu acho que cada cidade que ele vai é no mínimo um vereador eleito, alinhado à pauta dele. Então, olha muito bem o que tá acontecendo. Olha muito bem o que tá acontecendo. Não é só, assim, o que tá... A eleição de São Paulo não é mais sobre São Paulo há muito tempo. Todo mundo comenta sobre isso, foram notícias e mais notícias. E volta a te falar, tu vota em quem tu quiser, não é sobre isso. É sobre os rumos e algumas narrativas aí que são colocadas na mesa pela turma da direita. E para terminar o vídeo em um clima mais bacana, que eu acho que é o clima mais bacana, fiquei muito feliz ontem com esse tweet aqui do Alan dos Santos. Não esperava esse tweet, não pedi por isso daqui, por nada, então ele fez realmente assim, de coração. Eu aprecio muito isso daqui. Tínhamos um entrevero no passado, tentei falar com ele algumas vezes, consegui. Ele podia não querer atender, me atendeu, foi bem solícito, muito respeitoso. Conversamos, colocamos o contexto na mesa e aí ele comentou: pô, tive a conversa com o Kim, uniforme de desentendimento, tá resolvido. Fui injusto e reconheço meu erro. Obrigado pelo contato, Kim. Deus nos abençoe, nossa pátria amada. Mais uma vez, minhas sérias desculpas. Eu tento ser um cara, gente, sabe, de consensos. Brigo, tem algumas coisas pra mim que realmente são negociadas, mas tento ter um certo consenso. E falo pra vocês, não devo voltar em eleição tão cedo, nos próximos 3 dias. Esse tema pra mim tá... Só comento ele porque eu vejo que tem algumas horas que tá demais. Tem umas horas que tá demais. Eu vejo os comentários que eu recebo de algum de vocês. Primeiro eu vejo lá na live. Veja o comentário da artigo do Zap. Não é, por exemplo, o comentário que tá da galera no Twitter usando foto de, sei lá, de algum desenho, alguma coisa com perfil anônimo. O perfil anônimo tem um comportamento jovem e os mais velhos têm outro comportamento. E eu acho que o rumo que a galera tá tomando, pra todo mundo vai ser ruim. Todo mundo que quer ver o Brasil avançar, todo mundo quer ver um Brasil com um pouco mais de liberdade, um Brasil com qualidade de vida um pouquinho melhor, porque a coisa tá difícil, tá ruim. E o povo tá brigando demais. Não dá pra falar um ai, sem gerar uma confusão gigantesca. E é isso. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, posta no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro. O único registro histórico de verdade que existe na era Lula. Me perdoa, não tem outro. Você pode não gostar de mim, você pode discordar de mim em vários momentos, mas o Atlas é barril, véio. Não é por nada não. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fique com Deus. Fui.